Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Você está prestes a embarcar em uma jornada através de um dos períodos mais complexos, contraditórios e fascinantes da história humana, a Era das Cruzadas. Durante séculos, essa palavra despertou paixões, alimentou narrativas heróicas e, ao mesmo tempo, marcou cicatrizes profundas nas memórias de povos e religiões. Hoje, convidamos você a compreender esse capítulo não através de dramatizações ou simplificações, mas através dos fatos, contextos e realidades que moldaram esses eventos extraordinários. As cruzadas não foram um fenômeno isolado. Elas emergiram de um encontro complexo entre o mundo medieval europeu, fragmentado, a força religiosa da Igreja Católica Romana em sua renovação, a presença ancestral do Império Bizantino lutando pela sobrevivência, e a diversidade de poderes islâmicos que controlavam o Levante há séculos. Para compreender verdadeiramente esse período, precisamos olhar além das narrativas de heróis e vilões que tantas vezes nos foram transmitidas. Precisamos entender as motivações reais de reis, papas, cavaleiros e cidadãos comuns. Precisamos reconhecer a sofisticação política, econômica e cultural dos mundos islâmico e bizantino que frequentemente são ignorados. Precisamos examinar as consequências duradouras destes conflitos não apenas para o Oriente Médio, mas para toda a configuração do mundo que se seguiria. O termo cruzada tornou-se um rótulo amplo aplicado a diversas campanhas que se estenderam por quase 2 séculos, começando em 1995 com o chamado do Papa Urbano, Emaide, no Concílio de Clermont, e continuando através de múltiplas expedições que seguiram padrões variados de sucesso, fracasso e transformação. Cada uma dessas campanhas possui sua própria narrativa, seus próprios protagonistas, suas próprias lições. Juntas, elas formam um mosaico que revela tanto sobre as ambições humanas quanto sobre as realidades da guerra, da religião, da política e da coexistência intercultural na Idade Média. Nesta série de 40 episódios, navegaremos através das 3 grandes fases das cruzadas. Começaremos com as origens e o contexto que tornou possível o primeiro grande, chamado a Guerra Santa. Prosseguiremos através dos conflitos que definiram gerações de soldados e líderes. E concluiremos examinando os legados duradouros que essas campanhas deixaram não apenas para a história, mas para a forma como ainda hoje compreendemos conflito, religião e encontro cultural. Cada episódio foi cuidadosamente estruturado para oferecer informações precisas, contextualização apropriada e uma narrativa que flui naturalmente, permitindo que você absorva essas histórias complexas no ritmo calmo e reflexivo que marca a programação do nosso canal. Prepare-se para uma exploração séria e fundamentada de um período que moldou continentes, que ainda reverbera em debates contemporâneos sobre religião, civilização e conflito. Não buscaremos glorificar nem condenar, mas compreender. Não simplificaremos nem distorceremos, mas apresentaremos a realidade histórica em sua complexidade genuína. A história das cruzadas é a história de pessoas, ambições, fé e conflito entrelaçados de formas que nenhuma narrativa simples pode capturar completamente. Ao longo desta jornada, você descobrirá dimensões dessa história que talvez nunca tenha considerado, perspectivas que enriquecem nossa compreensão e talvez, através da compreensão, encontre o repouso tranquilo que procura. Que esta noite seja dedicada ao aprendizado, à contemplação e ao descanso bem merecido. Que cada episódio que se segue contribua para seu conhecimento e para sua paz. A história das cruzadas aguarda. Que a sua travessia seja iluminadora e restauradora. No século XX, o Oriente Médio era um mosaico de poderes e religiões. O Império Persa-Sassânida dominava a Pérsia, o Levante e partes do Iraque, enquanto o Império Bizantino controlava a Anatólia, o Levante e a Síria. As tribos árabes do Hejaz viviam em uma região predominantemente pagã, embora existissem comunidades judaicas e cristãs. O Império Persa estava em um processo de expansão após sua vitória sobre Constantinopla em Seton XI.
Enquanto o Império Bizantino tentava se reafirmar após a perda da Síria, na Península Arábica, os árabes praticavam uma religião pagã baseada no politeísmo e no culto aos Kaabs, ídolos. No entanto, o judaísmo e o cristianismo também tinham seguidores na região. Esse foi o cenário no qual o Islã emergiu em 610 DC, com Maomé proclamando a mensagem de Alá. A religião do Islã rapidamente se espalhou pelo Hijaz, atraiu seguidores e trouxe mudanças significativas na política e religião da região. Muhammad nasceu em Meca por volta de 572 AC, num contexto onde o comércio era uma atividade fundamental. Sua vida como comerciante foi interrompida em 610 DC, quando ele começou a receber revelações que lhe permitiram fundar o Islã. Ele pregava o monoteísmo, rejeitando os aspectos pagãos da religião dominante na época. Sua mensagem não foi bem recebida pelos comerciantes de Meca, que viam seu crescente poder e influência como uma ameaça à sua posição. Este contexto de oposição ajudou a criar as condições para as cruzadas, uma série de conflitos religiosos e militares que tiveram um impacto profundo na história da região. Em 622 DC, o profeta Muhammad liderou uma fuga noturna de Meca, sua cidade natal no oeste da Arábia Saudita, rumo à cidade de Medina, situada a cerca de 200 milhas a leste. Esta migração, conhecida como Hégira, marcou um ponto crucial na história do Islã e também estabeleceu o calendário islâmico. A chegada de Muhammad em Medina não era apenas uma mudança de localização geográfica, ele trouxe consigo a fé do Islã e seu chamado à adoração única de Alá. Em Medina, Muhammad encontrou um grupo de convertidos ao Islã que estavam dispostos a suportar sua causa contra os fortes sistemas religiosos e tribais da Arábia. A cidade de Medina tornou-se o berço do primeiro Estado Islâmico. As primeiras cartas constitutivas foram escritas por Muhammad em Medina, delineando as relações entre os convertidos ao Islã e as tribos locais com que estabeleceram acordos. Estes documentos constituíram a estrutura política inicial do Islã e ajudaram a consolidar a nova religião como uma força organizada. A migração de Muhammad para Medina e seu subsequente trabalho em construir uma comunidade islâmica foram essenciais para o crescimento do Islã. A sua liderança e as suas inovações políticas e religiosas fizeram com que a fé se tornasse mais unificada e forte, embora isso não fosse imediatamente aparente em termos militares. A Hégira foi uma mudança de rumo na história mundial. A comunidade islâmica estabelecida em Medina era agora um exemplo vivo do que o Islã poderia alcançar ao integrar os sistemas religiosos e tribais da Arábia, dando início a uma nova era na história humana. As Cruzadas foram um conjunto de 9 campanhas militares conduzidas principalmente por forças cristãs da Europa Ocidental entre os séculos 11 e 13, com o objetivo de conquistar a Terra Santa do controle muçulmano. A primeira cruzada ocorreu em 1096 e resultou na captura de Jerusalém no ano seguinte. Em Tom dos 1707, com Sete Caíno, sultão Ayúbida do Egito e da Síria recuperou Jerusalém para o islamismo. A chegada dos cruzados mudou a geografia política da região, criando os Estados Cruzados, que incluíam o Reino de Jerusalém, o Condado de Trípoli e o Principado de Antioquia. Estes estados tiveram uma existência instável, constantemente ameaçados por governos muçulmanos rivais como o Sultanato Ayúbida e o Império Mongol. Em Ptolomeu XV, o Papa Inocêncio XIII convocou a Quarta Cruzada com o objetivo de libertar Jerusalém do controle dos Ayúbidas. Entretanto, parte das forças cruzadas desviou-se para Constantinopla, capturando e saqueando a cidade em Bilsindoatratro. A Quinta Cruzada ocorreu em 1217 e 1201, com o objetivo de recuperar Jerusalém, mas os cruzados foram derrotados pelos Ayúbidas. A Sexta Cruzada, 1048,
foi liderada pelo rei Luís X da França e também terminou em fracasso, resultando na captura e morte do próprio rei. A Sétima Cruzada ocorreu entre 278 e 272 com a morte de Teobaldo, conde de Champagne, e 8 anos depois, Eduardo V da Inglaterra retornou para casa sem sucesso. A Oitava Cruzada em 1278 também falhou. A Nona Cruzada foi planejada em 300 por Públio Esparta, o italiano, mas não ocorreu. Em 396, a 10ª Cruzada resultou na derrota dos cruzados contra os turcos otomanos em Nicópolis, Bulgária. Com o avanço do Império Otomano no século seguinte, os estados cruzados foram gradualmente capturados. A queda de Jerusalém em 490, o fim das cruzadas como uma força militar significativa. As cruzadas tiveram vários impactos na história mundial. Elas trouxeram mudanças significativas na geografia política da região, bem como influências culturais e religiosas mutuamente exclusivas que persistem até os dias de hoje. A dinastia Omíada, fundada por Muawiyah após a morte de Maomé em 600 em Tuomo, consolidou o vasto território conquistado pelos árabes muçulmanos no Oriente Médio e além. A chegada dos árabes ao poder marcou uma nova era para o Império Islâmico. Muawiyah, um ex-aliado de Ali ibn Abi Talib, líder da família Omíada, estabeleceu seu quartel-general em Damasco. Sua liderança foi crucial para consolidar a conquista árabe, apesar das guerras civis que surgiram após a morte do profeta Maomé. A dinastia Omíada implementou uma administração eficiente e centralizada do império, promovendo a arabização e islamização nas regiões conquistadas. A língua árabe se tornou a linguagem oficial e o Islã se espalhou rapidamente entre as populações conquistadas. Durante seu apogeu, o Império Islâmico expandiu-se consideravelmente, chegando até a Europa e Ásia Central. A dinastia Omíada também teve papel importante no controle do Mediterrâneo Oriental, fortalecendo ainda mais sua influência. A queda da dinastia Omíada ocorreu em 750, após a conquista por parte dos Abássidas, que estabeleceram seu próprio Império Islâmico. No entanto, os feitos da dinastia Omíada não foram esquecidos e continuaram a influenciar o curso da história do Islã e do mundo. Em 750, após a deposição dos Omíadas pelos Abássidas, o Império Islâmico entrou em uma era de ouro cultural e política. A capital do Império mudou-se de Damasco para Bagdá, tornando-se um epicentro de conhecimento e inovação. Sob a dinastia Abássida, a matemática árabe, a astronomia, a medicina e a literatura floresceram, influenciando profundamente o mundo ocidental. A sociedade islâmica também viu avanços significativos em engenharia civil, arquitetura e ciências naturais. Entretanto, com o tempo, o Império Abássida experimentou uma fragmentação política que levou ao surgimento de pequenos estados muçulmanos conhecidos como taifas. Esses estados, muitas vezes controlados por governantes locais, se tornaram alvo de disputas e conflitos internos, além de terem que lidar com invasões externas e pressões militares. A fragmentação do Império Islâmico Abássida e a instabilidade política nas taifas proporcionaram mais tarde o cenário para as cruzadas. Estes eventos seriam parte de um complexo mosaico de interações entre povos, culturas e poderes que caracterizaria a história do Oriente Médio no século seguinte. A Península Ibérica foi abalada em 711 quando Tariq ibn Ziyad, comandante muçulmano, liderou uma força militar que cruzou o Estreito de Gibraltar. Essa invasão marcou o início da conquista islâmica da península, resultando rapidamente no colapso do reino visigótico. Tariq avançou desde a chegada em Gibraltar até tomar a cidade estratégica de Toledo em 712. Em pouco tempo, os invasores muçulmanos estabeleceram o território conhecido como Al-Andalus. A expansão árabe-islâmica não pararia por aí. Sob o comando do governador Musa ibn Qitalá, os muçulmanos continuaram seu avanço ao sul e ocidente até chegarem ao sul da França em 781.
No ano seguinte, em outubro de 782, ocorreu uma das batalhas mais significativas em Poitiers. Lá, as forças franco-alemãs do líder Carlos Martel conseguiram uma importante vitória contra os muçulmanos, impedindo seu avanço para o norte e ocidente. Apesar deste revés, a presença islâmica na Península Ibérica se manteve por mais de 700 anos. As interações entre as culturas árabe, berbere e cristano-al-andalus criaram um período complexo e rico em trocas culturais e científicas que influenciaram o resto da Europa e do mundo islâmico. Em 700 DC, o Tratado de Toledo pôs fim à invasão muçulmana na Península Ibérica. Este tratado marcou o início da Reconquista, um processo prolongado pelo qual os cristãos recuperaram territórios ocupados pelos muçulmanos. A Reconquista teve seu berço no Reino das Astúrias, liderado por Pelayo, que derrotou os invasores na Batalha de Covadonga em 700. A Reconquista não foi uma campanha rápida. Ao longo dos séculos seguintes, a Península Ibérica viu o surgimento de diversos reinos cristãos. O Reino da Galícia e do Leão se formou no século XVI, seguido pelo Reino de Castela no século XVI. Mais tarde, o Reino de Aragão emergiu na parte oriental da Península Ibérica, enquanto Portugal se separou de Leão em 1339. Esta lenta expansão cristã foi motivada por uma combinação de fatores, entre os quais a motivação religiosa era central. A ideia de reconquistar terras consideradas cristãs antes da invasão muçulmana era um impulso poderoso para cavaleiros e guerreiros cristãos. Ao longo dos séculos, esses reinos cristãos lutaram contra os muçulmanos e entre si, expandindo-se lentamente, mas persistentemente. A Reconquista continuou até 14 de Jerusalém, quando as forças de Fernando Sugado e Isabel I de Castela conquistaram Granada, o último reino muçulmano na Espanha. Este processo histórico, marcado por guerras, alianças e mudanças dinásticas, acabaria por influenciar significativamente a história da Europa e do mundo. No século Feri, o Império Bizantino sofreu uma das mais significativas reduções de territórios, perdendo regiões como a Síria, Egito e Palestina para os invasores árabes. Esta perda não apenas diminuiu as fronteiras bizantinas, mas também afetou o controle do Império sobre rotas comerciais cruciais e santos locais cristãos. A pressão sobre Constantinopla continuou ao longo dos séculos seguintes, com diferentes povos exercendo influência, árabes no sul, turcos seljúcidas no leste e mais tarde os cavaleiros cruzados do ocidente. Cada influxo trouxe mudanças significativas para o Império Bizantino. A presença dos árabes não apenas se limitou à conquista territorial, mas também resultou na interação cultural e intelectual entre o mundo muçulmano e bizantino. Este período de coexistência gerou uma era de trocas que influenciaria a história posterior do Oriente Médio. Os turcos seljúcidas, no entanto, trouxeram um novo nível de ameaça ao Império Bizantino, particularmente após sua vitória decisiva na Batalha de Manzikert em 1071. Esta batalha abriu caminho para a invasão da Anatólia Bizantina e o fortalecimento do poder turco no Levante. A chegada dos cruzados no século X, embora inicialmente visando proteger os locais cristãos sob domínio islâmico, também trouxe uma nova dinâmica de conflito para a região. Enquanto alguns bizantinos viram os cruzados como aliados contra o islamismo, outros temiam sua presença e suas próprias ambições territoriais. A ameaça constante a Constantinopla fez com que o Império Bizantino se voltasse para diferentes fontes de apoio. Ainda assim, as perdas territoriais ricas em recursos e seu impacto na economia e defesa do Império foram significativas. Além disso, sob domínio islâmico, a população cristã oriental encontrou-se em uma posição complexa. Muitos tiveram que se adaptar ao novo poder político e cultural enquanto tentavam manter sua identidade religiosa. Esta situação criou um campo fértil para as tensões religiosas e culturais do futuro.
Em resumo, o declínio do Império Bizantino, após a expansão islâmica e a pressão contínua de invasores, resultaram em transformações significativas na geopolítica da região. Esta época marcante não apenas influenciou as cruzadas, mas também moldou o destino dos povos que viviam sob os imperativos das guerras santas e cruzadas. Os turcos seljuques originaram-se na Ásia Central, onde foram inicialmente empurrados para o oeste por povos mongóis. A partir do século X, eles invadiram e conquistaram vastas áreas das terras islâmicas do Oriente Médio. Em 1071, os seljuques derrotaram o Império Bizantino na Batalha de Manzikert, o que marcou um ponto de virada na história dos Balcãs. Após esta vitória, eles continuaram a expandir seu império, chegando às fronteiras do Levante. Em 1706, os turcos seljuques conquistaram Jerusalém, provocando grande alarme entre os cristãos europeus. A ameaça crescente ao cristianismo oriental levou ao chamado das Primeiras Cruzadas pelo Papa Urbano III em 1095, dando início às campanhas militares que viriam a ser conhecidas como as Cruzadas. A presença dos turcos seljuques no Oriente Médio, portanto, foi um fator crucial na eclosão das cruzadas e no subsequente conflito entre muçulmanos e cristãos pelo controle dessas terras sagradas. No final do século X, após a morte de Maomé, o Islã sofreu uma profunda divisão que influenciaria drasticamente o curso das cruzadas. O califado, a liderança suprema do mundo muçulmano, tornou-se objeto de disputa entre dois principais grupos, os xiitas e os sunitas. Os xiitas, também conhecidos como Shia, seguidores de Shia, defendiam que o sucessor de Maomé deveria ser Ali ibn Abi Talib, um dos parentes próximos do profeta. Os sunitas, por outro lado, acreditavam que qualquer muçulmano devoto poderia se tornar califa, e a liderança passou para Abu Bakr, um companheiro próximo de Maomé. Essa disputa sobre a sucessão não era apenas uma questão de linhagem familiar. Ela tinha profundas implicações políticas e religiosas. Ainda no século X, os conflitos entre xiitas e sunitas estavam longe de ser resolvidos, e o Islã continuou dividido em dois principais ramos. A relação entre estes grupos não era pacífica, guerras e assassinatos políticos foram frequentes. No entanto, a divisão do Islã também criou oportunidades para as forças cristãs na região. Os líderes das cruzadas perceberam que podiam explorar as disputas internas entre os muçulmanos para seu próprio benefício, fortalecendo sua posição e avançando em territórios anteriormente controlados pelos muçulmanos. Essa divisão dentro do Islã foi um dos fatores cruciais que contribuíram para o sucesso inicial das cruzadas. No entanto, a resistência unida de sunitas e xiitas eventualmente forçaria os cruzados a recuar, lembrando ao mundo que as divisões internas não são uma garantia de vitória. Papa Gregório V, nascido e lembrando de Soana em 1015, ascendeu ao papado em 1036 e exerceu grande influência sobre a Igreja Católica durante sua pontificado. Ele se dedicou a combater a simônia, a compra e venda de cargos religiosos e a exigir o fim do celibato para os padres, causando considerável controvérsia. Gregório VII também conhecido por seu papel na Reforma Cluniacense, que reforçou o poder da Igreja em detrimento dos estados laicos. A Reforma Cluniacense trouxe mudanças significativas para a Igreja Católica, sobretudo ao fortalecer a autoridade papal e estabelecer princípios de disciplina eclesiástica mais rigorosos. Pio Puriefetti teve um papel crucial nesse processo, tanto em promover a reforma quanto em resistir às forças contrárias. Sua luta contra a simônia e o celibato refletiu uma tentativa de purificar a Igreja Católica, tornando-a mais disciplinada e devota. A expansão da cristandade ocidental no século X foi um fenômeno significativo, marcado por conquistas militares e missionárias.
Este contexto religioso influenciou diretamente as Cruzadas, uma série de guerras santas que teve início em 1096 como resposta à chamada do Papa Urbano II para recuperar a Terra Santa dos muçulmanos. A Reforma Gregoriana é considerada um marco na história da cristandade ocidental e influenciou profundamente o contexto religioso que culminaria nas Cruzadas. O papado, fortalecido por Gregório Witt, se tornaria uma das forças principais do movimento cruzado, articulando a ideia de uma guerra santa justificada pela defesa do cristianismo e da Terra Santa. Este episódio explora como a Reforma Gregoriana preparou o terreno para as Cruzadas, destacando não só a luta de Gregório Witt por uma igreja pura e disciplinada, mas também o crescimento da autoridade papal, que se tornaria crucial no movimento das Cruzadas. Acompanhe como a Reforma Gregoriana influenciou os eventos históricos que levaram à chamada das Cruzadas e ao subsequente esforço militar para recuperar a Terra Santa. A ideia de guerra justa na tradição agostiniana foi fundamental no pensamento medieval sobre a legitimidade das guerras contra os infiéis. Segundo São Agostinho, as guerras deveriam ser conduzidas apenas para proteger o inocente e restaurar a justiça, mas não para vingança ou domínio. Esta doutrina foi importante no contexto das Cruzadas, pois muitos líderes eclesiásticos argumentaram que a defesa da Terra Santa era uma obrigação moral e religiosa. A concepção medieval de guerra sagrada foi influenciada pela Jihad islâmica. Os cristãos medievais observavam com atenção as conquistas muçulmanas na Península Ibérica, no Oriente Médio e em outras partes do mundo islamizado. Esta concorrência religiosa e territorial gerou uma mentalidade de defesa e expansão que foi crucial para a eclosão das Cruzadas. A ideia da peregrinação armada tornou-se um conceito central nas Cruzadas. Muitos combatentes viam suas expedições como peregrinações, uma forma de alcançar redenção e graça divina. Esta mentalidade foi reforçada pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont em 1095, quando ele incentivou os cristãos a se juntarem à guerra sagrada para recuperar Jerusalém do domínio muçulmano. A influência da Jihad islâmica e a tradição agostiniana de guerra justa foram fatores cruciais que contribuíram para o surgimento das Cruzadas. A mentalidade de defesa, peregrinação armada e conceito de guerra sagrada foram elementos essenciais no pensamento medieval sobre as guerras contra os infiéis. A partir de 1040, o Império Bizantino enfrentou crescentes ameaças militares dos turcos seljuks, que expandiram seu território após a vitória em Manzikert em 1771. Em resposta às pressões dos invasores muçulmanos, o imperador bizantino Aleixo I Comneno Bilis Eitos Entes Estos procurou ajuda militar no Ocidente. Em textos 90, os seljuks capturaram a cidade estratégica de Niceia, reduzindo ainda mais a capacidade do Império Bizantino de resistir às invasões. Aleixo então enviou emissários ao Papa Urbano II. Tes 888 eto nas 88. E ao rei da França, Filipe etos Essença 88, solicitando apoio militar para repelir os turcos. Alegando que a defesa do cristianismo era uma causa sagrada, Aleixo pediu tropas ocidentais mercenárias para auxiliar o imperador bizantino em sua luta contra os invasores muçulmanos. Esta petição gerou respostas entusiasmadas na Europa Ocidental, levando ao movimento das Cruzadas que mudaria drasticamente a geopolítica do Médio Oriente e teria longos e profundos impactos culturais em toda a Europa. Nascido em T35, o Papa Urbano II governou a Igreja Católica até sua morte em Tesnefineve. Durante seu mandato, Urbano conduziu uma reforma eclesiástica com o objetivo de fortalecer a estrutura da Igreja e ampliar a influência papal. Uma das metas principais era unificar a cristandade ocidental sob o comando do Papa.
Urbano II é especialmente lembrado por seu discurso no Concílio de Clermont em 995, onde ele convocou os cristãos ocidentais para uma cruzada contra os muçulmanos que controlavam Jerusalém e outras terras sagradas do Oriente Médio. Este apelo marcou o início das Cruzadas, uma série de conflitos religiosos que durariam mais de 200 anos. O contexto histórico da época reflete um período no qual o poder papal estava em ascensão após séculos de declínio. O Papa buscava restaurar a autoridade e influência da Igreja Católica, tanto na Europa quanto em territórios cristãos do Oriente Médio. A chamada para as cruzadas era vista como uma estratégia política para alcançar esta meta, unificando os cristãos ocidentais sob o signo da fé e fortalecendo a autoridade papal. Este período apresenta a perspectiva papal no século X, destacando a importância da reforma eclesiástica conduzida por Urbano II e seu papel central na iniciativa das cruzadas. O objetivo é fornecer um entendimento neutro e factual do contexto histórico e dos objetivos políticos do Papa durante este tempo crucial. Jerusalém, desde os tempos apostólicos, é um lugar sagrado para o cristianismo. A peregrinação a Jerusalém era uma prática comum entre os fiéis, mesmo sob domínio muçulmano. No século X, houve um aumento significativo nas peregrinações de cristãos para a Terra Santa. Apesar das relações relativamente pacíficas entre a comunidade cristã e o poder muçulmano durante os primeiros anos do domínio islâmico sobre Jerusalém, a partir do século X, as restrições começaram a se intensificar. Relatos contemporâneos documentam que os cristãos encontravam dificuldades para realizar suas peregrinações. A motivação por trás das peregrinações era profundamente religiosa e ancestral. Para muitos cristãos, a viagem à Terra Santa era uma forma de honrar tradições sagradas e se aproximar espiritualmente de Deus. A mentalidade cristã medieval era profundamente influenciada pela fé religiosa. Acreditar-se que o martírio e a redenção eram possíveis através da participação nas cruzadas foi um forte incentivo para os cavaleiros cristãos. As indulgências plenárias concedidas aos que se envolvessem nas cruzadas também foram um fator motivacional significativo. Acreditar-se na intervenção divina era uma parte integral do pensamento medieval, e muitas vezes as cruzadas eram vistas como uma missão sagrada. O misticismo cristão medieval também desempenhou um papel importante neste contexto, uma fé fervorosa servindo de motivação para os participantes. A sociedade feudal no século X era baseada em guerras constantes e dependente da estrutura militar patriarcal. A economia feudal estava intimamente ligada à guerra, os cavaleiros eram treinados desde a juventude para lutar e o status de um homem era muitas vezes medido por sua capacidade para montar e combater. O sistema feudal criou um excedente de cavaleiros que não possuíam terras próprias. Estes foram chamados de cavaleiros vagantes ou cavaleiros sem feudo. Eles eram conhecidos como aqueles que viviam em constante busca por oportunidades de batalha e muitas vezes se uniam a outras tropas para combater sob o comando de outros senhores feudais. A necessidade de canalizar a agressividade destes cavaleiros sem terras tornou-se uma questão crucial para os líderes cristãos no final do século X. O objetivo era encontrar um modo de direcionar esta energia bélica, e as cruzadas surgiram como uma solução. A estrutura feudal também influenciou a natureza das cruzadas. A sociedade feudal dependia de saque em campanhas militares para gerar riqueza e recursos para os cavaleiros e seus senhores. Esta dependência econômica do saque criou uma necessidade de encontrar novas metas e objetivos externos, pois a Europa cristã se tornava cada vez mais difícil de saquear. A estrutura feudal também facilitou o recrutamento para as cruzadas. Os cavaleiros individuais eram obrigados a seguir seus senhores em campanhas declaradas por razões de religião ou honra, e isso criou um sistema de recrutamento natural que se estendia ao longo das linhas feudais. Estes fatores combinados
O excesso de cavaleiros sem terras, a necessidade de canalizar a agressividade destes homens. A dependência econômica do saque e a estrutura feudal que facilitou o recrutamento criaram as condições históricas que levaram à ascensão das cruzadas. Em novembro de 1895, o Concílio de Clermont-Ferrand reuniu bispos e nobres da Europa Ocidental sob a liderança do Papa Urbano II. Este concílio foi marcante na história por anunciar a necessidade de ajuda para Bizâncio, que estava em perigo das invasões turcas seljúcidas. O Papa fez um apelo às armas, chamando os cristãos de toda a Europa para lutar contra estes infiéis. Ele também prometeu indulgências plenárias, ou seja, remissão total das penas do purgatório para aqueles que morressem na campanha. A resposta da audiência foi entusiástica. O apelo de Urbano VI não apenas respondeu ao chamado de ajuda de Bizâncio, como também expressou uma nova visão da fé cristã, que agora se apresentava com a ideia de que a defesa do cristianismo era um dever sagrado dos fiéis. Este movimento, conhecido posteriormente como as Primeiras Cruzadas, marcou o início de uma série de guerras santas e mudou profundamente o curso da história tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Esse evento é considerado por historiadores uma das causas principais do que se tornaria a Primeira Cruzada em 1100, as chamadas armas feita pelo Papa Urbano. Durante esse concílio se tornou um dos marcos fundadores da Idade Média tardia e influenciou significativamente o futuro da Europa, de Bizâncio e do Oriente Médio. A Primeira Cruzada foi iniciada em 1126, quando o Papa Urbano II fez um apelo público para a recuperação da Terra Santa dos muçulmanos. Em resposta ao apelo papal, pregadores percorreram a Europa para espalhar a mensagem da cruzada. A chamada atingiu diferentes camadas da sociedade europeia: nobres, cavaleiros, clérigos e também pessoas comuns. Neste contexto, os líderes religiosos e seculares organizaram expedições que tinham como objetivo recuperar Jerusalém e outras terras santas do controle muçulmano. Muitos cruzados esperavam uma vitória fácil baseada na crença de que Deus estaria do lado deles. As primeiras ondas de cruzados começaram a se preparar para suas jornadas, muitos dos quais estavam convencidos de que sua participação seria um ato de peregrinação e uma forma de alcançar a redenção das próprias culpas. Os preparativos incluíram coletas de fundos, organização militar e logística para sustentar as tropas durante suas viagens longas e perigosas. Havia expectativa generalizada entre os cruzados de que sua causa era justa e que Deus os apoiaria em seu esforço comum. O movimento atingiu diferentes regiões da Europa, resultando na formação de exércitos compostos por milhares de combatentes prontos para seguir o chamado da fé. Assim, a Primeira Cruzada representou não apenas uma campanha militar, mas também um movimento religioso e social significativo que teve profundos efeitos tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Pedro, o Eremita, um prelador carismático, liderou uma cruzada popular em massa no século X. Seu recrutamento atraiu até 40.000 seguidores, incluindo mulheres, crianças e idosos, formando um exército pouco disciplinado militarmente. O grupo partiu para Jerusalém em 1916, mas enfrentou dificuldades de suprimentos e organização. A Cruzada Popular de 1916 foi uma fase inícia da Primeira Cruzada. Caracterizada por um movimento espontâneo e violento de milhares de cruzados que se dirigiram pela Europa Oriental antes do principal exército cruzado, esta fase é conhecida por sua brutalidade e antissemitismo. Em 1696, milhares de cruzados europeus, muitos dos quais eram camponeses e pobres, iniciaram a jornada para Jerusalém sem esperar pelo exército principal e sem planejamento militar adequado. Eles marcharam pela Europa Oriental, onde ocorreram massacres de judeus, especialmente na Renânia.
Este antissemitismo cruzadista reflete uma crença equivocada de que os judeus estavam conspirando contra a cruzada ou eram responsáveis pelo sacrifício de crianças cristãs, um mito conhecido como rituais do sangue. Enquanto avançavam, esses cruzados enfrentaram conflitos com as populações locais e sofreram com fome, doença e falta de organização. Em Constantinopla, eles chegaram em desordem, o que causou desaprovação do imperador bizantino Aleixo o Comneno, que não esperava tal invasão precipitada e desorganizada. A Cruzada Popular enfrentou uma derrota significativa quando tentou tomar a cidade de Niceia, controlada pelo sultão seljúcida Kibandi, em 1026. Este evento marcou o fim da fase das Cruzadas Populares e forneceu um aviso sobre as consequências do movimento desorganizado. A importância histórica desta fase é que ela precedeu a primeira cruzada principal, mas também foi uma tragédia humanitária e militarmente fracassada. Os eventos de 926 serviram como uma lição crucial para os cruzados subsequentes que aprenderam com os erros dos primeiros movimentos desorganizados. A fase das Cruzadas Populares é um capítulo significativo nas Guerras Santas e Cruzadas, lembrando a necessidade de planejamento militar estratégico e compreensão cultural em operações militares complexas. A Primeira Cruzada foi uma das mais significativas e bem-sucedidas campanhas militares da Idade Média. A Expedição Nobre, também conhecida como Exército Nobre, distinguiu-se das multidões desorganizadas que compunham a chamada Cruzada Popular. Os líderes desta fase foram Godofredo de Bouillon, Raimundo de Toulouse e Roberto da Normandia. Eles partiam com um propósito claro: conquistar Jerusalém. Os nobres cruzados seguiram uma rota que os levou da Europa até Constantinopla, a então capital do Império Bizantino, onde receberam apoio logístico e militar fundamental. Em seguida, rumaram para o Oriente Médio, atravessando a Anatólia, atual Turquia. A organização desta parte da Primeira Cruzada refletia uma estrutura militar mais elaborada em comparação à Cruzada Popular. Os nobres estavam bem armados e treinados com exércitos que se destacavam por sua disciplina e eficiência nas batalhas. A chegada dos cruzados a Jerusalém, em 1099, marcou o ponto alto desta campanha. Após intensas batalhas e negociações, os nobres conquistaram a cidade sagrada para os cristãos, estabelecendo assim o que viriam a ser conhecidos como reinos cruzados. A influência destes reinos se estenderia por mais de 2 séculos, mudando o curso da história do Oriente Médio e criando uma nova realidade política no cenário internacional. A Primeira Cruzada foi uma das mais notáveis e influentes campanhas militares da Idade Média, marcando o início de um longo e complexo conflito conhecido como as Cruzadas. A expedição militar começou no ano de 1023 e envolveu principalmente cavaleiros europeus que se dirigiam para a Terra Santa com o propósito de libertar o Santo Sepulcro em Jerusalém do controle muçulmano. Na Anatólia, os cruzados enfrentaram um exército seljuque sob o comando do sultão de Niceia, Alp Arslan. A batalha ocorreu no mês de julho de 1077, conhecida como a Batalha de Dorileum, atualmente Esquisheir. Os cruzados conseguiram uma vitória significativa nesta batalha, apesar dos desafios do clima e das ambições das tribos turcomanas locais. Após a vitória em Dorileum, os cruzados continuaram sua marcha lenta, mas consistente através da Anatólia. Eles enfrentavam um calor intenso, a sede constante e as dificuldades de se movimentar com equipamentos pesados no terreno montanhoso e árido da região. A conquista mais significativa durante esta fase foi a cidade de Niceia, que estava sob o controle do sultão Alp Arslan. A cidade caiu em maio de 977 após um cerco prolongado. Após a captura de Niceia, os cruzados consolidaram seu território e prepararam-se para as próximas etapas de sua campanha.
As batalhas anatólias foram apenas o início de uma série de confrontos que se estenderiam por mais de séculos, afetando as relações entre cristãos e muçulmanos no Levante, além de influenciar profundamente a geopolítica do Oriente Médio. A Primeira Cruzada teve um papel crucial na história do Oriente Médio e da Europa. Em 1097, os cruzados chegaram ao norte da Síria e sitiaram Antioquia, uma cidade estrategicamente importante que controlava a rota para o Egito. O cerco de Antioquia durou 9 meses, começando em outubro de 907 e terminando em junho de 908. Durante este tempo, os cruzados enfrentaram dificuldades, incluindo falta de alimentos e água. A fome se espalhou entre as tropas e a população civil, causando sofrimento e morte. No entanto, o cerco não foi só uma batalha militar. Em junho de 1008, os cruzados descobriram o que muitos acreditavam ser a lança sagrada, um dos mais sagrados objetos da religião cristã. A descoberta renovou a fé dos cruzados e fortaleceu seu compromisso com a campanha. Após mais de 9 meses de cerco, os cruzados finalmente conseguiram tomar Antioquia em 3 de junho de 1898. A vitória reforçou o moral das tropas e marcou um ponto de virada na Primeira Cruzada. Após a captura da cidade, foi estabelecido o Principado de Antioquia, um território autônomo governado por cavaleiros ocidentais. Este episódio marcante da Primeira Cruzada teve impacto duradouro e influenciou significativamente a história posterior do Oriente Médio. O cerco de Antioquia é lembrado como uma das batalhas mais importantes desta época, tendo suas consequências sentidas até os dias atuais. Em janeiro de 1099, os cruzados saíram da cidade de Antioquia, iniciando uma marcha que mudaria a história do Oriente Médio. A jornada pelo deserto sírio era árdua, com condições extremas de clima e território hostil. Faltava água, comida e muitos cavalos sucumbiram sob o peso da adversidade. A determinação religiosa dos cruzados mantinha o exército coeso, apesar das dificuldades. Muitos cruzados morreram não por causa de batalhas, mas por doenças e fome. O percurso para Jerusalém era repleto de obstáculos, mas a fé os impulsionava adiante. Em 7 de junho de 1099, após sofrerem perdas significativas, os cruzados finalmente entraram em Jerusalém. A cidade foi capturada após um cerco que testou a resistência dos defensores e a paciência dos atacantes. A tomada de Jerusalém marcou não só o sucesso militar da Primeira Cruzada, mas também semeou as sementes de futuras tensões religiosas e conflitos no Oriente Médio. A captura da Cidade Santa para os cristãos teve profundas consequências políticas e culturais, mudando o equilíbrio de poder na região e iniciando uma sequência de eventos que influenciaria a história mundial por séculos. A marcha para Jerusalém não foi apenas um ato militar, mas também simbólico da vontade dos cruzados em alcançar seu objetivo sagrado. A Primeira Cruzada, com todas as suas complexidades e consequências, permanece como uma das páginas mais significativas na história das interações entre o Ocidente e o Oriente Médio. Em junho de 1099, os cruzados da Primeira Cruzada iniciaram um cerco à Cidade Santa de Jerusalém. Comandados por Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Toulouse e outros nobres europeus, os cruzados ergueram torres de cerco para melhorar sua visão e ataque aos muros da cidade. Por semanas, as forças do exército cristão bateram contra os muros com arietes enquanto arqueiros e cavaleiros mantinham pressão nas linhas de defesa muçulmanas. Os sitiados em Jerusalém, sob o comando do governador Fatime al-Afdal, lutaram bravamente para defender sua cidade. Após intensos ataques, os cruzados finalmente conseguiram abrir uma brecha nos muros no fim de julho. Em 15 de julho de 1099, a brecha foi ampliada e os cruzados lançaram um assalto decisivo contra as defesas internas.
A Primeira Cruzada foi a primeira das 8 campanhas militares conhecidas como Cruzadas, que ocorreram entre os séculos XI e XIII. Estas campanhas tiveram origem no contexto da Europa medieval, onde os cristãos sentiram-se motivados por diversos fatores para partir em direção ao Oriente Médio e participar de uma guerra santa contra os muçulmanos. A Primeira Cruzada resultou na conquista do Levante, região que hoje corresponde ao norte da Palestina, Líbano, Síria e partes da Turquia, culminando no estabelecimento de 4 estados cruzados, o Reino de Jerusalém e o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Condado de Trípoli. Estes territórios foram distribuídos entre os nobres que participaram da expedição, seguindo a estrutura feudal que era típica da Europa Ocidental na época. O Reino de Jerusalém foi estabelecido em 1799 e se estendeu desde o mar Mediterrâneo até a região do Rio Jordão. Seu nome é uma referência à cidade de Jerusalém, que estava sob domínio muçulmano na época da conquista cruzada. O Condado de Edessa foi criado em dia 96 e cobriu uma área mais ao norte, próximo à atual Turquia. O Principado de Antioquia foi fundado em 1798, também no norte do Levante, enquanto o Condado de Trípoli surgiu em 1001 ao sul da Síria. Estes estados cruzados se tornaram pontos estratégicos para a influência ocidental no Oriente Médio e mantiveram-se durante aproximadamente 2 séculos, até serem conquistados pelos muçulmanos aiúbidas no início do século XIII. A presença dos cruzados também trouxe mudanças significativas na região, incluindo o desenvolvimento de cidades fortificadas e a influência da estrutura feudal europeia sobre a sociedade local. A defesa dos estados cruzados entre 1099 e 1040 enfrentou intensas pressões de combates, com oponentes islâmicos constantemente tentando reverter as conquistas feitas pelas forças cristãs nas cruzadas. Durante este tempo, os cruzados tiveram que enfrentar guerras intermitentes tanto contra seleucidas quanto contra fatimidas, 2 poderosos impérios muçulmanos do Oriente Médio. Após a tomada de Jerusalém em 1099, os cruzados se organizaram para criar uma série de estados cruzados que incluíam o Reino de Jerusalém, o Condado de Edessa e o Principado da Antioquia. Estes territórios, no entanto, eram constantemente ameaçados por exércitos muçulmanos unificados, como sob o comando do general curdo Zengi, que em junho de 54 conquistou a cidade de Edessa, causando grande preocupação entre os cruzados. A defesa dos estados cruzados envolveu não só ações militares, mas também uma importante consolidação defensiva. Uma das estratégias mais significativas foi a construção de castelos fortificados em pedra. Estes fortes foram erguidos estrategicamente para controlar rotas comerciais e territórios estratégicos, tornando-se o espinho defensivo dos cruzados no Levante. A necessidade de uma organização militar permanente também se fez presente neste período, com os cruzados criando uma força profissional que era essencial para a manutenção das linhas defensivas. A Ordem Militar dos Cavaleiros Templários foi fundada em Passon de Geneve como resposta direta à necessidade de tal estrutura militar permanente. Os templários se tornaram conhecidos por sua disciplina severa, seus hábitos brancos e seu papel central na defesa dos estados cruzados. Ao longo das décadas seguintes, os esforços defensivos dos cruzados incluíram uma variedade de estratégias e táticas militares, com o uso crescente da cavalaria pesada como principal força ofensiva. A construção de fortificações em pedra tornou-se uma característica marcante do período, com castelos como Toron, Trípoli e Safed, sendo erguidos para resistir às investidas dos exércitos muçulmanos. Apesar das derrotas em batalhas específicas, a estratégia de fortificar os territórios permitiu aos cruzados manter uma presença militar consistente no Oriente Médio. A defesa destes estados
não apenas foi crucial para a sobrevivência dos próprios cruzados, mas também teve um impacto significativo na história do mundo muçulmano e cristão, influenciando décadas de conflitos e negociações nas fronteiras entre estes dois mundos. A Segunda Cruzada ocorreu entre 1047 e 1049, iniciada após a derrota dos cruzados em Hattin em 1408. O apelo para uma segunda expedição santa foi lançado, com o objetivo de reforçar os estados cruzados. O pregador franciscano São Bernardo de Claraval foi crucial na mobilização da Segunda Cruzada, influenciando a decisão do rei Luís VI de França e do imperador Conrado III de Germânia em liderar as expedições. Esses objetivos incluíam não apenas recuperar territórios perdidos para os muçulmanos, mas também estabilizar e fortalecer as possessões remanescentes dos cruzados na Terra Santa. A Segunda Cruzada também viu a conquista de Nicéia por cruzados em 1097. A Segunda Cruzada iniciou-se em 1044 e encerrou-se em 1049. As tropas cruzadas que avançaram pela Anatólia sofreram emboscadas seleucidas, resultando em pesadas perdas. Chegando ao Levante, debilitadas e com reduzida força, os cruzados tentaram sitiar Damasco em 1048, mas o cerco falhou após 5 dias, culminando num revés humilhante. Este insucesso agravou ainda mais o descrédito da cruzada no Oriente Médio. Ao fim desta sequência de eventos, é crucial lembrar que as guerras santas e cruzadas constituíram um momento complexo na história global, marcado por confrontos entre culturas e religiões múltiplas. Ao examinarmos este período, devemos manter a neutralidade histórica, o respeito pelas diferentes visões e a importância da compreensão recíproca. A Segunda Cruzada é um exemplo deste contexto complicado, onde estratégias militares, interesses políticos e religiosos se entrelaçavam. Entender esses eventos como fatos puramente históricos é fundamental para extrair lições desse passado sem preconceitos ou interpretações equivocadas. A partir de 1050 e até o ano de 1080, as cruzadas no Levante experimentaram um período relativamente estável de consolidação. Durante este tempo, cristãos e muçulmanos coexistiram em uma relação complexa, marcada por conflitos e também pelo intercâmbio cultural e comercial. A região dos Estados Cruzados viu-se influenciada pelas alianças dinásticas entre as famílias reais. Por exemplo, o casamento do futuro rei Balduíno I de Jerusalém com a princesa armênia Melisende reflete a importância das uniões matrimoniais na política dos Estados Cruzados. A coexistência também se manifestou no âmbito econômico. Comércio ativo ocorria entre os diferentes grupos religiosos, e cidades como Jerusalém, Acre e Antioquia tornaram-se centros de trocas comerciais que beneficiavam tanto cristãos quanto muçulmanos. Ainda assim, a relação era tensa e instável. Ataques e guerras não desapareceram completamente, mas o período é marcado por uma relativa calma comparada às fases anteriores. Este tempo também viu o desenvolvimento de uma cultura latino-oriental única, resultando da mistura entre as tradições ocidentais dos cruzados e a rica herança oriental. Arquitetura, língua e costumes refletem esta fusão cultural. A rainha Melisende de Jerusalém atuou como regente durante este período, destacando-se não só por seu papel no governo, mas também por sua habilidade em manter a unidade do reino diante das pressões externas e internas. Embora os Estados Cruzados sofressem com conflitos internos e pressão dos muçulmanos, ainda mantiveram uma considerável força militar e influência política na região. Saladino nasceu em 38 na cidade de Tikrit, no atual Iraque. Sua carreira militar teve início sob o comando do poderoso líder muçulmano Nur ad-Din, com quem se destacou por seu corajoso e estratégico comportamento nas campanhas militares. Em 1771, Saladino foi nomeado vizir no Egito, cargo que utilizaria para consolidar seu poder. Por meio de astúcia política e habilidade militar, ele unificou o Egito com a Síria, criando um dos mais poderosos estados islâmicos da época.
O objetivo principal de Saladino era a eliminação dos estados cruzados estabelecidos na Terra Santa. Em Bom 607, após uma série de vitórias militares, ele capturou o importante local cristão de Jerusalém, forçando assim os cruzados a reassumirem sua defesa. A liderança e estratégia de Saladino não somente afetaram diretamente as cruzadas medievais, como também influenciariam profundamente a relação entre muçulmanos e cristãos na região durante séculos. Saladino nasceu em 1037 no Cairo. Ele foi treinado como guerreiro e ascendeu ao poder após a morte de seu mentor Shaishum de Buk, tornando-se o governante efetivo do Egito em 1069. Em 1069, Saladino conquistou Alepo, uma cidade estratégica no norte da Síria. Esta vitória foi crucial para sua campanha de unificação dos estados muçulmanos rivais, conhecidos como taifas, que haviam surgido após a queda do Califado Abássida em 250. A conquista de Alepo reforçou o poder militar de Saladino e marcou o início da sua campanha para criar uma força unificada contra os cruzados. Em 1107, ele capturou Jerusalém, um dos principais objetivos das cruzadas, provocando a indignação entre os cristãos europeus e resultando na Terceira Cruzada. Durante seu governo, Saladino não só fortaleceu seu exército, mas também promoveu a mobilização religiosa islâmica em resposta às cruzadas. Ele unificou politicamente o mundo islâmico através da eliminação dos taifas rivais e construiu uma força militar poderosa que se tornou um desafio crescente para os cruzados. A liderança de Saladino e sua capacidade de unir os muçulmanos contra os cruzados tiveram profundas consequências na história. Sua estratégia de jihad e a criação de uma força militar unificada mudaram o curso das cruzadas, fazendo com que elas se tornassem uma batalha mais prolongada e sangrenta do que anteriormente esperado. Esses eventos são importantes para entender não apenas a história das cruzadas, mas também o contexto político e religioso do mundo muçulmano no século XII. Saladino é considerado um herói nacionalista árabe e uma figura central na resistência contra os invasores estrangeiros. 1117 marcou o início da Terceira Cruzada com tensões crescentes entre cruzados e forças islâmicas. Ataques a caravanas e provocações diplomáticas exacerbaram os conflitos. Saladino, líder militar e político muçulmano do Egito e Síria, mobilizou seu exército para defender as fronteiras. No lado cruzado, Guido de Lusignan, rei de Jerusalém, liderava uma força composta por francos, turcos seljúcidas e cavaleiros europeus. Em julho desse ano, essas forças se reuniram em Atim, no norte da Palestina, preparando-se para enfrentar o crescente poderio muçulmano. A marcha sobre Atim tornou-se um ponto crucial na Terceira Cruzada. A Batalha de Atim foi uma derrota catastrófica para os cruzados, marcada por sua captura e a subsequente queda da Terra Santa sob o controle muçulmano. Saladino consolidou seu poderio militar com esta vitória estratégica, que influenciaria profundamente as cruzadas subsequentes. Este episódio ressalta as complexidades das relações entre cruzados e islâmicos na época, bem como a importância da liderança de Saladino no contexto da Terceira Cruzada. A Batalha de Hattin é um exemplo crucial do impacto pessoal e estratégico que líderes militares podem ter sobre o curso dos eventos históricos. A Batalha de Hattin ocorreu em 4 de julho de 1700 na Palestina. Foi uma das batalhas mais decisivas nas cruzadas medievais e marcou o ponto de inflexão no domínio muçulmano sobre os estados cruzados. Naquele dia, a cavalaria cruzada liderada por Guido de Lusignan enfrentou uma infantaria islâmica bem organizada. Os cruzados foram surpreendidos pelo número e tática superior dos muçulmanos, resultando em uma esmagadora derrota. A batalha terminou com a captura de Guido de Lusignan e a morte de líderes cruciados importantes.
Dentre os mortos estava o grão-mestre do templo, que foi executado após a rendição. Esta derrota militar causou o colapso completo dos Estados Cruzados na região. A batalha também levou ao cerco e captura da cidade de Jerusalém por Saladino, o líder muçulmano que comandava as forças islâmicas. A Batalha de Hattin não apenas marcou a perda física dos cruzados, mas também simbolizou a mudança do equilíbrio de poder na região. Os eventos desencadeados por esta batalha tiveram impacto profundo e duradouro nas cruzadas medievais e no próprio conceito das Guerras Santas. A derrota em Hattin também é lembrada como uma lição sobre a importância da preparação, tática e inteligência militar. Para os muçulmanos, esta vitória foi um marco na reafirmação do seu domínio no Oriente Médio e na restauração de territórios perdidos para os cruzados. Essa batalha, portanto, é considerada um ponto crucial nas Guerras Santas e Cruzadas, não apenas por sua gravidade militar, mas também pelo seu impacto político e social. O Eito 7 marcou o fim da hegemonia cruzada no Levante, com a captura de Jerusalém por Saladino. Depois de derrotar os cruzados na Batalha de Hattin, Saladino marchou sobre Jerusalém e obrigou os defensores cristãos a se renderem em termos favoráveis aos muçulmanos. A queda de Jerusalém foi seguida por uma cascata de perdas territoriais para os cruzados, com cidades como Acre, Trípoli e Antioquia enfrentando ameaças ou sendo capturadas pelos muçulmanos. Esses eventos praticamente eliminaram as conquistas dos cruzados desde 1099, restaurando o domínio islâmico no Levante. A terceira cruzada ocorreu entre 1999 e 1999. Foi uma campanha militar cristã com o objetivo de reconquistar Jerusalém para os cruzados. O apelo papal desse período foi particularmente eficaz, estimulando a participação ativa de monarcas europeus como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe Sódio Augusto da França e Frederico Barba Roxa da Germânia. A mobilização de recursos para essa cruzada foi maior do que as precedentes, demonstrando o compromisso dos líderes cristãos em recuperar a Terra Santa. O exército da Terceira Cruzada era bem equipado, com recursos financeiros e logísticos significativos, o que refletiu o envolvimento direto de monarcas europeus. A campanha desta cruzada foi mais militarizada do que as anteriores, caracterizando-se por estratégias mais elaboradas e uma maior participação de cavalaria pesada, artilharia e infantaria. Em 1101, Ricardo Coração de Leão chegou ao Levante com o propósito de participar da cruzada. No mesmo ano, ele se casou com Berengária de Navarra em Acre, onde os cruzados sitiavam a cidade. A batalha final decisiva ocorreu em 1118 perto do porto de Escalão, onde uma força combinada de cruzados e soldados locais derrotou o exército aiúbida comandado pelo sultão Saladino. A Terceira Cruzada é considerada um marco na história das cruzadas por seu caráter mais militarizado e a mobilização de recursos significativos. O sucesso militar dos cruzados em recuperar Jerusalém e outros territórios no Levante pode ser acreditado ao apoio de monarcas europeus e à eficiência da logística durante a campanha. Apesar do controle cristão sobre as terras reconquistadas ter sido temporário, a Terceira Cruzada teve um impacto significativo na política e cultura do Levante. As interações entre cruzados e povos locais contribuíram para a formação de uma sociedade multicultural no Oriente Médio, influenciando profundamente a história da região. Ainda hoje, as narrativas sobre a Terceira Cruzada são fontes ricas para o entendimento do contexto histórico, das interações entre culturas e da complexidade das cruzadas como um todo. No ano de 1201, o rei inglês Ricardo Coração de Leão desembarcou durante a Terceira Cruzada, acompanhado de suas tropas. Este movimento marítimo mudou o rumo da campanha cruzadista. Os cruzados cercaram Acre, uma cidade estratégica e porto para o Levante, por um longo período. Após intensos combates, a cidade caiu em mãos cristãs, representando uma conquista significativa.
No entanto, este triunfo foi acompanhado de tragédias. Durante a captura de Acre, ocorreu o massacre de prisioneiros muçulmanos, o episódio que marcou negativamente a campanha dos cruzados. Após a queda de Acre, os cruzados se dirigiram para sul e chegaram à cidade portuária de Jaffa. A Terceira Cruzada foi marcada não só por conquistas territoriais, mas também por combates decisivos. Em outubro do mesmo ano, 1501, ocorreu a Batalha de Assuf. Neste confronto, o exército cruzadista liderado por Ricardo enfrentou as forças aiúbidas comandadas pelo sultão Saladino. A batalha terminou em vitória para os cruzados, mas também resultou em pesadas perdas. Ainda assim, a campanha da Terceira Cruzada não se limitou às atividades militares. Ricardo Coração de Leão envolveu-se ativamente em negociações de paz e em 1012 foram assinados os termos do Tratado de Jaffa. Este tratado estabeleceu que os cruzados retivessem Acre enquanto o acesso a Jerusalém permanecesse inibido para eles. Esses eventos marcam não só a complexidade da Terceira Cruzada, mas também seu legado ambivalente na história das cruzadas medievais. A Quarta Cruzada, de 1011 a 1024, foi uma das mais controversas e trágicas campanhas da série de guerras conhecidas como Cruzadas. Originalmente planejada para combater os muçulmanos no Oriente Médio, a cruzada sofreu um desvio inesperado que teve consequências catastróficas. Após a falência financeira e política na Itália, o Ducado de Veneza procurou apoio militar. Os líderes da cruzada aceitaram financiamento veneziano em troca da promessa de atacar Zara, um porto no norte da Dalmácia, então parte do Império Bizantino. Este ataque violava a tradição cristã de não fazer guerra durante o Natal e também colocou as forças cruzadas em conflito com os interesses bizantinos. Em 1023, a frota cruzada chegou ao Bósforo próximo a Constantinopla, capital do Império Bizantino. Lá, os cruzados se aliaram aos pretendentes ao trono bizantino Alexios e seu irmão Isaac, prometendo-lhes ajuda militar para reivindicar o poder. No entanto, a intenção dos venezianos era capturar Constantinopla para seus próprios interesses comerciais. A invasão de 1094 marcou um ponto de inflexão na história medieval. Os cruzados e os bizantinos enfrentaram diversas batalhas nas redondezas de Constantinopla, mas o controle da cidade escapou das mãos dos pretendentes apoiados pelos cruzados e venezianos. Em 3 de abril de 1104, os cruzados finalmente capturaram a imponente capital bizantina após intensa luta. O saque subsequente de Constantinopla foi um evento de grande devastação cultural e econômica. A cidade, famosa por seu esplendor arquitetônico, viu-se reduzida a ruínas, com igrejas e tesouros cristãos antigos sendo pilhados ou destruídos. Após o saque, os cruzados estabeleceram o Império Latino como novo governo em Constantinopla. Este ato não apenas enfraqueceu drasticamente o Império Bizantino, mas também aprofundou o cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, que haviam sido anteriormente unidas sob o mesmo patriarcado de Constantinopla. A Quarta Cruzada revelou-se um desastre para todos os envolvidos. Os interesses comerciais venezianos foram satisfeitos, mas ao preço de danificar gravemente relações cristãs e causar uma das maiores catástrofes culturais da Idade Média. O legado dessa cruzada permanece como um exemplo do poder e dos perigos da aliança entre a Igreja e os Estados europeus, tanto em termos de guerras quanto de diplomacia. O episódio finaliza com uma reflexão sobre a importância da compreensão histórica desses eventos para evitar a repetição de erros do passado. A neutralidade factual é ressaltada, sem comentários pessoais ou dramatização, permitindo ao ouvinte absorver os fatos em sua integridade histórica. E assim chegamos ao final de nossa extensa jornada através da história das Cruzadas. Durante esses 40 episódios, percorremos mais de 2 séculos de história complexa, navegamos entre perspectivas múltiplas e conflitantes e buscamos compreender um dos períodos mais estudados, debatidos e frequentemente mal interpretados da experiência humana. Agora,
Ao repouso deste episódio final, deixe-nos refletir sobre o que essa história nos revelou e o que ela continua a significar. Os Cruzadas não foram uma batalha simples entre bem e mal. Elas foram o resultado de ambições políticas, fé religiosa genuína, pressões econômicas, competição por poder e o encontro de culturas radicalmente diferentes que possuíam suas próprias sofisticações, suas próprias narrativas, seus próprios direitos legítimos aos territórios disputados. Nenhuma dessas perspectivas pode ser totalmente descartada. Nenhuma delas pode ser totalizada como a verdade única. A história real situa-se na tensão entre elas, na compreensão de como diferentes atores com diferentes objetivos criaram um fenômeno que transformou regiões inteiras. O que aprendemos é que as consequências das cruzadas foram duradouras e multifacetadas. Elas contribuíram para o enfraquecimento do Império Bizantino, que eventualmente caiu para os otomanos. Elas deixaram cicatrizes profundas nas memórias coletivas do mundo islâmico, cicatrizes que ainda hoje influenciam percepções e interpretações. Elas moldaram a Europa medieval, fortalecendo certas monarquias, enriquecendo certas cidades, criando estruturas que persistiriam por séculos. Elas produziram intercâmbios culturais e científicos que contribuíram para o renascimento europeu. Elas demonstraram tanto o poder quanto as limitações da religião como ferramenta de mobilização política. Elas revelaram as capacidades militares e logísticas da época medieval, capacidades que surpreendem ainda hoje. E elas deixaram um legado de questões não resolvidas, interpretações conflitantes e simbolismos que ainda hoje podem ser invocados para justificar narrativas particulares. Na era contemporânea, a história das cruzadas permanece relevante. Não porque devêssemos tentar reviver esse período ou reimaginar seus conflitos, mas porque essa história nos oferece lições sobre como religião, política e violência se entrelaçam. Ela nos mostra como narrativas heróicas podem coexistir com realidades brutais. Ela nos demonstra como diferentes culturas e religiões podem ser tanto antagonistas quanto colaboradores, como conflito e coexistência podem ocorrer simultaneamente. Ela nos ensina que compreender a perspectiva do outro não significa concordar com ele, mas significa reconhecer sua humanidade, sua lógica interna, suas motivações legítimas dentro de seu próprio contexto. Os historiadores modernos continuam estudando as cruzadas com sofisticação crescente. Não mais limitados apenas às crônicas latinas, eles examinar fontes árabes, gregas, hebraicas, arqueológicas e materiais. Eles buscam compreender não apenas os grandes eventos e grandes personagens, mas também a vida cotidiana, os intercâmbios culturais, as comunidades que habitavam os estados cruzados, os comerciantes que lucram com ambos os lados. Os peregrinos que buscavam conexão espiritual independentemente das hostilidades políticas. Essa historiografia mais inclusiva e complexa nos oferece uma compreensão muito mais rica do que as narrativas simplificadas que tantas vezes dominaram o discurso público. Para você que passou estas horas conosco ouvindo as histórias das cruzadas, a esperança é que tenha encontrado não apenas informação, mas também perspectiva. Que você compreenda esse período não como um confronto binário entre cristianismo e islamismo, entre Europa e Ásia, entre Ocidente e Oriente. Que você o compreenda como um momento complexo em que seres humanos com diferentes objetivos, diferentes fés, diferentes ambições, criaram um evento que transformou o mundo. Que você reconheça que tanto nas cruzadas quanto nos conflitos que vemos hoje, frequentemente existem múltiplas verdades, múltiplas perspectivas legítimas e que compreender essas complexidades é o primeiro passo rumo à sabedoria genuína. A história das cruzadas continua a importar porque ela fala de questões fundamentais que persistem, como diferentes religiões coexistem, como o poder político utiliza a religião, como culturas diferentes negociam encontros violentos e transformadores, como construímos memórias sobre eventos traumáticos, como evitamos repetir os padrões que observamos no passado.
Essas não são perguntas com respostas fáceis. Elas são as questões que historiadores, filósofos, teólogos e cidadãos conscientes continuam a debater. Ao término desta jornada, convidamos você a levar essas histórias consigo, que elas enriqueçam sua compreensão do mundo, que elas o ajudem a ver além das narrativas simplificadas, que elas o inspirem a buscar compreensão ao invés de julgamento precipitado. Que elas o lembrem de que a história real é sempre mais complexa, mais interessante e mais humana do que qualquer ficção que possamos inventar. E que elas o conduzam a um repouso profundo, restaurador e reflexivo. A história das cruzadas é a história de seres humanos tentando conquistar, defender, compreender e sobreviver. É a história do poder, da fé, do conflito e da coexistência. É a história de consequências que se estendem através dos séculos. E é uma história que merece ser compreendida com toda a seriedade, complexidade e humanidade que podemos oferecer. Que você tenha encontrado paz nesta noite. Que o conhecimento que adquiriu contribua para a sua sabedoria. Que as histórias das cruzadas permaneçam em sua memória, não como narrativas de heróis e vilões, mas como lições sobre a natureza humana, sobre como lidar com diferenças, sobre como construir um mundo melhor aprendendo com os erros do passado. Você viajou conosco através de séculos de história. Você ouviu histórias de reis e papas, de guerreiros e comerciantes, de comunidades que tentavam viver suas vidas enquanto os grandes eventos aconteciam ao seu redor. Você experimentou, através da narrativa histórica, o encontro entre culturas e religiões que moldou nosso mundo. Agora, enquanto você repousa, deixe que o significado desses episódios se assentem em sua consciência. Deixe que a história das cruzadas enriqueça sua compreensão não apenas do passado, mas da forma como o passado continua a ressoar em nosso presente. Você não precisa de respostas definitivas. Você não precisa resolver os debates que os historiadores ainda discutem. Você apenas precisa descansar, sabendo que buscou compreensão, que honrou a complexidade real da história e que permitiu que seu espírito absorvesse as lições que o passado tem a oferecer. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Obrigado por dedicar essas horas à compreensão genuína. Obrigado por permitir que a história o guiasse em direção ao conhecimento e à paz. A noite agora o envolve com sua promessa de descanso. Deixe que o sono chegue suavemente. Deixe que seu corpo e mente encontrem o alívio que merecem. Deixe que as histórias das cruzadas o acompanhem em seus sonhos, não como pesadelos, mas como recordações de que a humanidade é capaz de navegação complexa através dos maiores desafios. Que você descanse bem, que sua mente permaneça clara e sua consciência tranquila. E o conhecimento que você adquiriu hoje o sirva bem nos dias que se seguem. E que você retorne sempre que precisar para ouvir mais histórias, mais contextos, mais perspectivas que enriqueçam seu entendimento do mundo em que vivemos. A jornada através das cruzadas chegou ao seu fim, mas a compreensão que ela produz continua, ressoando além desta noite, além deste momento. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio.